O Vasco é o time da goleada, o Vasco é o time do amor. É isso mesmo, o Vasco venceu o Sport Recife por 3-1 em São Januário e conquistou aí mais 3 pontinhos na conta do pai. Numa partida em que o Gigante da Colina não foi assim tão bom, mas o jogo deu para o gasto. E contando com o desequilíbrio que traz a partida Pablo Verrete, o Vascão conseguiu passar aí o carro no Sport, mas só no placar, porque na partida mesmo o Vasco ainda tem muita coisa para melhorar. Mas se a gente for olhar pelo lado bom, o Vasco tem hoje um cara que, como eu falei, desequilibra em qualquer partida. Pablo Verrete é o estrangeiro com mais gols pelo Vasco nesse século. E não tem como fazer uma análise da partida em que ele esteja jogando e deixar ele de lado, porque o cara desequilibra mesmo. É gol de cabeça, é gol chutando de fora da área, é gol dentro da pequena área, é gol dentro da grande área. O cara é a versatilidade em campo. Pablo Verrete é o jogador que está levando o Vasco nas costas e, mais que isso, parece que ele está bancando Carille no clube, porque ultimamente todo gol que ele faz ele vai lá comemorar com o técnico. Técnico este que está sendo pressionado já há alguns jogos porque não vem trazendo bons resultados, né, ali para o Vasco. Mas a partida que valeu pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco demonstrou que sim, ele pode sonhar alto no Campeonato Brasileiro, algo que eu mesmo estava achando que não. Pensei que o Vasco ia lutar ali por meio de tabela. Bom, é bem verdade que é o início do campeonato ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas o que o Vasco demonstrou nessa partida é algo a se observar, é algo a se levar em consideração, uma vez que tem bons jogadores, é verdade, precisam de ritmo, como o Felipe Coutinho, por exemplo, mas é um time que, se bem treinado, pode chegar aí às cabeças do Campeonato Brasileiro. E o terceiro gol foi feito por Rayan, ele que é cotado como o substituto natural do Verrete, né, por conta da sua altura. Ele é um cara que mostrou que não, olha, eu não faço só gol de cabeça não, eu também imponho velocidade nas jogadas e também consigo fazer gol chutando a pelota. Mais um lance que aconteceu, né, que resultou o segundo gol do Verrete na partida, levantou muita polêmica, principalmente, mais uma vez, na atuação da arbitragem na partida, né? E não só o árbitro de campo, mas também do VAR, que foi a mãozada do Verrete no rosto ali do defensor do Sport. Então esse aí, ó, foi o segundo gol, né? O gol que teve o lance questionado pela torcida, né, do Sport, pelo time do Sport. Então olha aí, ó, essa mãozada aí do Verrete foi algo que levantou o questionamento se o atacante ele poderia ter cometido uma falta, né, em cima do defensor do jogador do Sport. Então aqui foi o enquadramento que muita gente falou que o VAR não mostrou para o árbitro de campo, e aí meio que induziu o árbitro de campo ao erro. Então vou soltar aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. Pablo Verrete. Nossa. Olha. De novo. Mão no rosto. Mão no rosto né, o Verrete botou a mão no rosto ali do defensor do Sport. Então, esse enquadramento. Então, esse enquadramento, ele muita gente está dizendo que o VAR não mostrou para o árbitro de campo. E aí se levantou mais uma polêmica. Então, não é como se não bastasse mais uma vitória elástica do Vasco, tem essa polêmica aí, né? O VAR, ele não mostrou outro enquadramento, né? O outro ângulo ali da câmera que pegou o lance, né? O Verrete ali botando a mão no rosto do defensor do Sport. O Verrete colocou ali força suficiente para derrubar o jogador do Sport? Bom, pelo que eu analisei, eu acho que não foi tão forte assim, mas
A gente, né, quem acompanha o futebol aí nos últimos tempos, sabe que aqui no Brasil, pelo menos, esse tipo de lance pode dar até cartão amarelo. E ainda entra a questão do VAR, que segundo, né, falaram nas transmissões e até em algumas lives após o jogo, o VAR não mostrou esse enquadramento que a gente viu, né, esse ângulo que a gente viu, só mostrou o ângulo ali por trás, né, que pega os jogadores pelas costas, né, e não de frente. Então talvez se tivesse mostrado para o árbitro de campo, né, o lance de frente, pegando os jogadores de frente, talvez o segundo gol do Verratti poderia ter sido anulado e talvez até poderia ter mudado a história da partida. Então, mais uma vez aí, questionamento sobre a arbitragem, né? E não é possível, será que toda rodada vai ter algum tipo de erro da arbitragem e vai ficar por isso mesmo? Bom, mas como o Carille e o Vasco não tem nada a ver com isso, a vida que segue. E agora, o próximo enfrentamento do Vascão vai ser contra o Ceará, em Fortaleza. E há rumores se o técnico Carille vai poupar alguém, até porque o jogo depois do Ceará vai ser contra o Flamengo. Então, será que vai ter algum jogador poupado contra o Vozão? Bom, vamos ver aqui no site Super Vasco, né? Reportagem do próprio Super Vasco. Então vamos lá. O título: Vasco vai poupar contra o Ceará? Carille é questionado e responde. Então vamos lá. Vai poupar com o Ceará? Então abre aspas aí para o técnico Carille. Vai ser de jogo a jogo. Amanhã os jogadores chegam sem condição de fazer nada, os que iniciaram. Os outros vão para o campo. Na segunda-feira a gente começa a ter uma ideia quando o cansaço bate e a recuperação. Neste momento, não definiu, né, se vai poupar ou não. Amanhã a gente começa a conversar e planejar o jogo contra o Ceará. Olha aí o técnico Carille deixando até um certo mistério no ar, se vai ter algum jogador poupado, se vai colocar, né, como fez contra o Corinthians, né, todos os reservas, até porque vai ter um jogo, e não é qualquer jogo, é o jogo contra o Flamengo, né, apesar de ser também pela rodada do Brasileirão. Então é algo que o Carille ele tem que pensar direitinho, até porque o Vasco, apesar de ter vencido bem, né, bem no sentido do placar, volto a dizer isso, e não no sentido, não é ali da partida em si, mas é um jogo que vale muita coisa, principalmente porque o Flamengo vem batendo o Vasco aí, parece que não tem nem mais rival, inclusive. Então esse foi mais um vídeo aí falando sobre o Vascão e a grande e bela vitória do Vascão sobre o Sport pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreve, curte o vídeo, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo também, beleza? Até o próximo vídeo!